Olá! Está começando mais um episódio de Ao Mar, o podcast oficial do Instituto Brasileiro de Direito do Mar, IBDMAR. Meu nome é Lília Lima, sou estudante de Direito na Escola Superior da Helder Câmara e de Geografia na Universidade Federal de Minas Gerais. E hoje vou apresentar o podcast e falar sobre cursos internacionais, gênero e direito do mar com a convidada Luciana Fernandes Coelho. Ela é natural de São Luís do Maranhão, doutoranda em Governança dos Oceanos na World Maritime University, em Malmö, na Suécia, desde 2019, mestre em Meio Ambiente, Política e Sociedade pela University College London, mestre em Direito, Estado e Constituição pela Universidade de Brasília e especializada em Direito Público. Ela trabalhou por 2 anos como analista de advocacia da ONG Internacional Oceana e é uma internacionalista com interesse em pesquisar governança dos oceanos e pesca, direito ambiental, direito internacional público, direito do mar e direito e geografia. E também é uma das diretoras do Instituto Brasileiro de Direito do Mar, IBDMAR. Tudo bem, Luciana Coelho? Tudo ótimo, Lili. É um prazer estar aqui. Olá também para todos os ouvintes. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar você por estar conduzindo o podcast. Eu tenho acompanhado os episódios anteriores e tem sido uma ótima oportunidade para conhecer os diferentes percursos acadêmicos trilhados pelos colegas do IBDMAR e também por outros profissionais que virão. Também agradeço ao professor André, que é quem está na coordenação geral do podcast, que eu acho que tem tudo para ser um sucesso. Eu espero também que esse projeto possa servir de inspiração para outros estudantes que estejam interessados em entrar a bordo conosco. Agradeço a sua participação no 6º episódio do podcast Ao Mar. E antes de começar a falar sobre cursos internacionais, gênero e direito do mar, gostaria que contasse um pouco para o público do Amar sobre a sua trajetória no direito do mar. Quando surgiu o interesse pelo direito do mar e por que decidiu seguir nessa área? Lili, a minha conexão com o direito do mar, ela deu-se a partir dos estudos em direito internacional. Desde a minha graduação, eu já tinha interesse em me especializar em direito internacional. E eu também sempre gostei bastante da área de geopolítica. De fato, assim, eu lembro, né, muito superficialmente ter estudado a ANCLOS durante a graduação, mas isso foi algo muito superficial no meu estudo de direito internacional da graduação. Quando eu finalizei o bacharelado, eu trabalhei por alguns anos em outras áreas, né, que eram conectadas ao direito internacional, como direitos humanos e cooperação jurídica em matéria penal. Foram áreas interessantes, mas eu sentia muita falta de uma perspectiva crítica e acadêmica sobre esses assuntos. E isso me levou a ingressar no mestrado em Direito da UNB. À época, eu já era inserida no grupo de pesquisa Crítica e Direito Internacional, do meu orientador de mestrado, que foi o professor Jorge Galindo, e esse grupo trabalhava com uma perspectiva mais teórica e crítica do direito internacional. Mais à frente, né, no início desse mestrado, o meu orientador, o professor George, mencionou sobre um projeto de direito do mar que estava sendo iniciado na faculdade, do qual ele era o coordenador geral e que estava sendo conduzido mais à frente pela professora Karina. E, bom, como natural de São Luís, Maranhão, que é uma ilha, né, o mar sempre foi algo que teve presente na minha vida, as minhas lembranças mais estimadas estão atreladas ao mar, então acho que talvez esse fato tenha me levantado essa curiosidade, esse interesse em ingressar nesse projeto. Então, eu demonstrei interesse e fui uma das primeiras integrantes desse projeto iniciado na Universidade de Brasília. Então, eu lembro que eu fui uma das primeiras pesquisadoras, a própria professora Karina estava recém-admitida na UNB, acho que a professora Karina foi ou será uma das entrevistadas, né? O GERN, Grupo de Pesquisa em Direito, Recursos Naturais e Sustentabilidade, que ela lidera junto com a professora Gabriela, ele estava dando seus passos iniciais,
né? Então, eu fui uma das primeiras integrantes e foi nesse contexto que eu iniciei o meu estudo no direito do mar. Ele foi um começo muito intenso, né? Porque éramos poucos pesquisadores, então havia pouca gente com a qual eu pudesse debater, né? Fazer aquele brainstorm necessário sobre os temas. A maioria das pessoas também estava iniciando o seu estudo, assim como eu, no direito do mar. E, em contrapartida, as oportunidades e parcerias de projetos eram muitas. Então, tinha muito trabalho a ser feito. Eu trabalhava assim, noites e finais de semana direto, porque havia muita coisa, havia muitas oportunidades, então a gente tinha que, de alguma forma, contribuir. Então, de alguma forma, eu fui forçada a mergulhar no direito do mar de uma forma muito intensa. Então, foram muitos encontros, eu conheci muitos atores e stakeholders importantes, muitos acadêmicos de renome, como, por exemplo, a professora Sandrine Margiano Bois, a professora Joana Mossop, e eu fiquei maravilhada ao identificar o grande número de tópicos que perpassam o direito do mar e a ANCLOS. Porque, inicialmente, logo que eu demonstrei algum interesse em ingressar no projeto, eu via mais sobre uma perspectiva de proteção do meio ambiente marinho, dos recursos marinhos, e logo eu vi que isso é um mero fragmento da área de estudo do direito do mar, que ele é muito mais amplo, você pode ter inúmeras abordagens. Né? E o desejo, acho que a intensidade daquele momento foi tão grande que eu cheguei, né? Eu tive o desejo de também participar de outros grupos, de expandir um pouco a minha rede. Então eu cheguei, inclusive, a participar por algum tempo do SEDMAR, que é um grupo de pesquisa em direito do mar sediado na USP. Também, inclusive, assim, eu tive presente na ocasião da fundação do IBDMAR. Então, assim, eu estava ali dando os meus passos iniciais na área. Então, o IBDMAR teve sempre presente, foi uma fonte de inspiração desde o início. Então, fazendo um resumo, você pode ver que, assim, durante esses 2 anos de mestrado, eu vivi intensamente entre uma perspectiva teórica do direito internacional, que era aquela perspectiva do grupo do qual eu já fazia parte, Crítica e Direito Internacional, e uma perspectiva prática, que era essa perspectiva mais do projeto de pesquisa liderado pela professora Karina. E ainda realizando algumas incursões em outros grupos, chegando aí a São Paulo em outros eventos. O resultado da minha dissertação, acho que refletiu um pouco esse amálgama de diversas perspectivas sobre o direito internacional e o direito do mar. Né? Então, ele foi realmente vamos dizer, um mix entre teoria e prática bem interessante. E com certeza, uma certeza que eu tive a partir de todo esse processo foi a de que eu gostaria de continuar a pesquisar e aprofundar os meus estudos nessa área. Logo depois, eu iniciei o trabalho como professora, dando aula de Direito Internacional Público e Privado, e como analista de advocacia na ONG Oceana, que vai ser um dos nossos temas de debate mais adiante. Obrigada por compartilhar sua experiência com o público do Almar. E nesse sentido, para você, o que seria o direito do mar? Lili, acho que uma boa resposta para essa pergunta, ela se dá a partir da separação das duas palavras, né, que formam esse termo. Então, o que é o mar e o que é o direito? A gente conseguir identificar o que é o direito do mar. Né? E aí, a partir disso, eu chego a uma resposta, uma um pouco mais lúdica e outra mais técnica, que estão embrincadas. Então, primeiro eu vou falar o que é o mar. Então, para mim, o mar representa primeiramente vida. Acho que eu já mencionei, né, na minha resposta anterior que eu nasci numa ilha, eu vim de uma ilha e o mar está permeando a minha infância, o meu crescer. Então, o mar para mim é vida, é da onde vem o alimento, é da onde
é aonde eu faço exercício, é da onde eu consigo relaxar. Então, o mar é vida, o mar permeia o meu ser. E outra representação importante do mar, para mim, eu acho que decorre de uma construção teórica que o professor Philip Steinberg, que é um geógrafo, ele faz em um livro bem interessante em que ele aborda a construção social do oceano, sobre o que é o oceano, que isso é uma construção social, né, das perspectivas sobre o oceano. E uma das perspectivas, ou uma das percepções ao longo da história sobre o que é o oceano, que ele aborda nesse livro, é sobre o oceano enquanto meio de conexão. É óbvio que ele aborda isso de uma perspectiva mais crítica, ele se aprofunda um pouco mais, mas eu vou usar essa primeira elaboração teórica que ele realiza, porque eu acho ela muito interessante, e é uma outra forma de ver o mar. O mar é um elemento de conexão. É o que une, por exemplo, eu aqui na Suécia contigo aí no Brasil. Se a gente pegar um barco, e outro dia uma pessoa, eu estava escutando um podcast da BBC, comentaram de um cara que estava, acho que na Inglaterra, no Atlântico, na Espanha, não sei, estava no Atlântico Norte, e cruzou, pegou um barco, cruzou em meio à pandemia, porque ele não podia cruzar de avião, foi para a Argentina visitar o pai, porque estava aniversariando. Então, esse é um elemento de conexão que nos une. E que une a todos. É um espaço, é um elemento que ele não está constricto às barreiras, né, às fronteiras artificiais que a gente cria, que o homem cria, né, que são criadas pelo homem. Exatamente por isso que a regulamentação desse espaço ela precisa ser feita de uma forma internacional. Exatamente porque esse recurso e os recursos vivos e não vivos que estão ali, eles não estão posicionados de acordo com as nossas barreiras artificiais. E aí eu pulo para a minha outra análise, o outro termo, o que é o direito? O direito, de uma forma simplificada, a gente pode dizer que é um conjunto de direitos e obrigações que visam proteger um bem jurídico. Então, o direito do mar seria o conjunto de direitos e obrigações impostos, sobretudo aos sujeitos de direito do mar, e aí a gente pode depois, mais à frente, flexibilizar ou desconstruir essa afirmação de sujeitos, do que sejam sujeitos de direito internacional, mas de uma forma lato sensu, vamos dizer que são obrigações e direitos impostos a esses sujeitos com a finalidade de proteger ou de balancear os diversos usos desse espaço. Por fim, fazendo referência à doutrina do professor Tanaka, eu devo mencionar que essa regulamentação, ela oscila, a regulamentação desse espaço dentro do âmbito internacional, ela oscila e deve oscilar entre uma abordagem de zoneamento, portanto, mais atrelada aos poderes soberanos dos estados, e uma perspectiva de gestão integrada, ou seja, uma perspectiva que vai olhar especialmente os recursos e ecossistemicamente como geri-los e as atividades ali exercidas. Interessante perspectiva. Obrigada por compartilhar com o público do Almar. Vamos começar a conversar sobre cursos no exterior nas áreas de Direito do Mar e Direito Internacional. Você concluiu o curso de Direito Internacional da Organização dos Estados Americanos, OEA, em 2014, e o curso de Direito Internacional Público da Academia de Área de Direito Internacional em 2016. Ambos cursos muito almejados por pessoas que querem se tornar internacionalistas, graduandos e profissionais que querem de fato ter uma carreira internacional. Como foi a experiência de realizar esses cursos de aperfeiçoamento no exterior? O curso da OEA foi a minha primeira experiência de cursos de verão, né? Eu fiz ele durante o mestrado, ele é oferecido todo ano na cidade do Rio de Janeiro e é voltado para as áreas de direitos humanos e direito internacional privado, então ele tem esses dois focos. Ele é muito interessante, ao meu ver, por ter uma perspectiva latino-americana do direito internacional.
A gente, por vezes, fica muito focado dentro de uma perspectiva eurocêntrica e acaba se esquecendo que há sim uma perspectiva latino-americana de direito, né? Direito internacional, direitos humanos como um todo. E ele faz essa abordagem, eu acho que de forma muito interessante. Muito embora eu deva salientar que o direito do mar não é ainda, espero eu, um foco. Eu espero que seja em algum momento, mas ainda não é um foco desse curso. Já o curso da Academia de Haia, ele é muito renomado, ele é muito conhecido, e eu sempre tive uma vontade, né, de realizá-lo, mas óbvio, ele é caro, as oportunidades de bolsa são muito limitadas. Todo ano ele tem uma temática principal e alguns cursos especiais, né? Então, falando um pouquinho sobre a organização dele. Ele todo ano tem uma temática principal e alguns cursos especiais, além de seminários e uma série de atividades, como visitas a embaixadas e a tribunais internacionais sediados em Haia. E ainda há um curso especial destinado a doutorandos, que se chama Direct Studies, é um curso direcionado para doutorandos. No ano de 2016, a professora Margaret Young era quem estava responsável por conduzir o Direct Studies, ela que estava à frente. E eu utilizei muito o trabalho dela na minha dissertação, né? Foi assim, um livro que foi assim essencial para a minha dissertação. Ele foi uma recomendação do professor Marty Koskiniemi, que quando esteve no Brasil, a gente teve a possibilidade de discutir um pouquinho os meus planos, né? Porque eu estava planejando para a minha dissertação, e ele me indicou o livro dela, que foi assim essencial. E como no ano de 2016 foi quando eu defendi a minha dissertação, eu resolvi me dar de presente a oportunidade de realizar esse curso e conhecê-la. E realmente foi brilhante, ela realmente é uma fonte de inspiração para mim até hoje, né? E foi uma experiência muito, muito, muito enriquecedora academicamente. Na mesma oportunidade, eu consegui fazer uma breve visita a Hamburgo. Foi a primeira vez que eu fui a Hamburgo e participei de um evento no Tribunal do Mar, que era organizado pelo IFLUS, a oportunidade em que eu conheci a professora Nila Matsluk, que é outra inspiração para mim, foi outra professora cujos artigos eu utilizei bastante na minha dissertação, então foi uma grande oportunidade para conhecê-la também. Nossa, é de fato muito interessante. E na área de Direito do Mar, é admirável a sua participação e conclusão do curso de verão em Direito do Mar e Direito Marítimo, promovido pela International Foundation for the Law of the Sea, IFLUS, em 2017, na Alemanha. A IFLUS é uma fundação ligada ao Tribunal Internacional para o Direito do Mar, o International Tribunal for the Law of the Sea, o ITLUS. E o curso é realizado nas dependências do tribunal, então é realmente uma experiência incrível. O que te levou a querer fazer esse curso e como ele funciona? Bom, como eu estava falando já anteriormente, em 2016, quando eu fiz o curso de Haia, eu tive uma oportunidade de ir a Hamburgo, estava acontecendo um evento promovido pelo IFLUS, né, no mesmo período, e eu cheguei aí lá, encontrei o Victor Ventura, que eu imagino que venha a ser um dos próximos entrevistados, também é um grande colega e uma inspiração para mim também, né? Eu já o conhecia da UNB, o reencontrei ali, e lá a gente conversou sobre o curso, ele foi um bom anfitrião em me apresentar para várias pessoas, e eu, né, vi o quanto o curso era interessante e tive essa certeza de que eu queria fazer esse curso no ano seguinte. Então eu apliquei para ele, para o mesmo, né, em 2017, e tive a sorte de ser selecionada. O curso tem uma duração de 4 semanas, 2 delas voltadas para o direito do mar e 2 para o direito marítimo. E aí é importante eu salientar que meu contato com o direito marítimo era muito pequeno, ainda é, né, limitado em relação ao meu contato com o direito do mar. Então foi uma boa oportunidade para ter, né, um primeiro engajamento com o direito marítimo.
O ritmo dele é muito intenso, tem aula praticamente todos os dias no período matutino e vespertino e em algumas oportunidades também à noite. Há ainda algumas visitas externas, como ao Porto de Hamburgo, e algumas atividades de lazer planejado. Então, há algumas viagens, né, de curta duração. Há também um moot court no final do curso, que para mim foi a minha primeira experiência de moot court. E agora os estudantes no Brasil já podem ter a experiência de realizar um moot court no congresso do IBDMAR, então já vão estar muito mais preparados para realizarem um moot court lá no IFLUS. Eu recomendo muito o curso. Ele é uma oportunidade maravilhosa para interagir com os juízes do tribunal e com outros acadêmicos de muito renome. Há um enfoque na parte de procedimentos do tribunal, que eu acho que é algo muito pouco trabalhado, tanto na academia, quanto na academia brasileira, quanto internacionalmente. Não se tem esse enfoque, e eu achei isso foi muito interessante para mim. E além dos professores e dos juízes, o grupo de participantes do curso é fascinante, porque você vai encontrar pessoas com interesses e afinidades acadêmicas semelhantes às suas. Eu, por exemplo, ainda mantenho contato com muitos deles, muitos dos participantes que estiveram comigo. E é muito enriquecedor ver o quanto eles estão progredindo na carreira deles, e por vezes pedir uma indicação, por vezes debater com eles, é algo muito enriquecedor. Então há um sentimento de fraternidade genuíno, e eu acho muito importante isso no ambiente acadêmico. Inclusive, né, e eu acho que esse engajamento e esse sentimento de grupo é algo tão fiel, é algo tão inerente a esse curso, que recentemente eu participei de um evento virtual que foi promovido pelo curso na qualidade de comentadora. E foi excelente ver o qualificado grupo de ex-alunos que estavam lá, pessoas que fizeram o curso, 10 anos atrás, e hoje estão liderando negociações internacionais de direito do mar. E com certeza a participação no grupo contribuiu, né, na carreira deles. Então, eu acho que é um curso essencial para quem deseja seguir estudando no direito do mar. De fato, a IFLUS é uma fundação de grande renome ligada ao direito do mar e ao direito marítimo. Eu, inclusive, ouvi e assisti o evento do dia 13 de agosto, organizado pela IFLUS, assim como muitas pessoas interessadas pelo direito do mar. Os estagiários do IBDMAR todos acordaram cedo para acompanhar o evento, né, que aqui no Brasil começou às 4 horas da madrugada, e mesmo assim todos estavam assistindo, maravilhados. Eu assisti a sua apresentação na condição de comentadora, que também foi excelente, e só por esse evento deu para perceber a grandeza, né, a grandiosidade da IFLUS, e o evento foi realizado em substituição ao curso de verão que não pôde ser realizado neste ano, em decorrência da pandemia da Covid-19, e mesmo assim trouxe excelentes participações, maravilhosas exposições. Foi uma experiência incrível, mesmo de forma virtual, que já conseguiu mostrar o quanto a IFLUS é importante. E nesse sentido, acredito que muitos dos ouvintes do Almar, principalmente os que estão na graduação ou os graduados que pensam em algum projeto de mestrado ou projeto de pesquisa, em algum curso de aperfeiçoamento, se interessariam muito em fazer um curso como esse. E aí eu gostaria de te perguntar, como que se dá o processo de seleção, o famoso application, para esse curso? O processo de application é algo que eu acho que a gente não está tão acostumado no Brasil, porque no Brasil as seleções para mestrado e para outros cursos é feita de uma forma diferenciada, e é um processo que eu convido todos a iniciarem, a se engajarem nele, porque é um processo que, para praticamente todos os cursos internacionais, é um processo relativamente semelhante. Então, ele consiste basicamente em você ter cartas de recomendação, né, e cartas de recomendação, currículo e uma carta de interesse.
né? As cartas de recomendações. É interessante que elas possam ser de pessoas que tenham algum engajamento, algum histórico, né, acadêmico ou de trabalho no direito do mar, e aí eu acho que é importante identificar o tipo de curso que você está aplicando. Então, por exemplo, para o IFRUS, ter recomendações de acadêmicos é algo muito mais relevante do que para a Rhodes Academy, que a gente vai falar mais à frente. Para a Rhodes Academy, você ter recomendações de profissionais é muito mais relevante. Então, acho que esse é um elemento a ser considerado. Então, qual é o tipo de curso para o qual você está aplicando? O currículo, ele também é bom que se tenha algum contato com currículos, como é feito a formatação de currículos europeus, que também é diferente. Então, bom, você está aplicando para um curso que é na Europa. Então, é bom você fazer uma adaptação do seu currículo ao formato europeu. E a carta de interesse é um elemento essencial que a gente não é tão, vamos dizer, habituado a trabalhar nele, mas é você conseguir colocar em poucas palavras vamos dizer, o seu entusiasmo pela área, o que você já fez na área e como esse curso vai auxiliar você. E eu acho que quanto mais cedo os alunos iniciarem a prática em realizar esses 3 elementos de acordo com cada curso, então conseguir fazer tailor, a gente fala em inglês tailor, é tipo assim, adaptar, moldar esses 3 elementos, carta de recomendação, CV e carta de interesse, de acordo com o curso para o qual você está aplicando, mais isso vai se tornar uma prática fácil. Eu tenho que adicionar também que, principalmente para esse curso do IFLUS, ter um bom network, então ter amigos para mim foi essencial. Então, por exemplo, para o IFLUS, o professor Leonardo, a professora Gabriela Heckler e o professor Victor Ventura, eles revisaram todos os meus documentos, deram dicas, então isso foi essencial. Eles foram, com certeza, se eu conseguir, eles tiveram algum dedinho aí, eles tiveram uma contribuição muito boa. Então é bom você ter esses laços de amizade que são da área, que possam ver se realmente você está conseguindo passar aquela mensagem por meio desses documentos. Incrível! Dicas valiosíssimas para quem se interessa em realizar um curso como esse. Obrigada por compartilhá-las com o público do podcast. Agora, quem se interessa em realizar um curso internacional como o da IFLUS já sabe por onde começar, já sabe o que tem que fazer. Obrigada por compartilhar. Você também realizou o curso de Direito e Governança do Mar, da Rhodes Academy. Você já citou esse curso aqui, e ele não é tão conhecido pelas pessoas, por ter uma abordagem diferente dos outros cursos sobre os quais já conversamos. Conte um pouco para o público do podcast sobre esse curso da Rhodes Academy e como ele funciona. O curso de Rhodes, a Rhodes Academy, ele é um curso completamente diferente do IFLUS, completamente diferente. A começar que o foco dele não é só direito, ele também tem um foco de governança muito intenso. Então, você vai trabalhar muito mais sobre é uma perspectiva muito mais prática, o direito internacional, o direito do mar na prática, não é uma perspectiva tão acadêmica, uma perspectiva muito voltada a negociações internacionais. Eu acho que outro elemento também bem singular desse curso é o fato de como ele tem uma colaboração grande com a Virginia University, que é dos Estados Unidos. A perspectiva estadunidense, ela é muito forte nele, principalmente na primeira semana, o que não ocorre no curso do IFLUS. E como ele também tem essa pegada, essa perspectiva mais prática, o público é bem diferenciado. Então, você tem um público muito mais formado por diplomatas e por práticos envolvidos em negociações internacionais ou casos de litígio internacional. Então, vários colegas meus haviam sido public attorneys do South China Sea Case, por exemplo. Então, do caso do Mar do Sul da China.
Então, pessoas que trabalharam naquele caso estavam ali. Diplomatas que estão agora à frente das negociações BBNJ estiveram ali, né? Então, assim, e você vê, vamos dizer, a batalha entre os países se dando ali, enquanto um professor, por exemplo, fala né, que tem, né, um background mais americano, está ali falando de uma perspectiva mais americana, um diplomata do Canadá simplesmente levanta e fala, olha, não é bem assim. Então ele é realmente um curso em que você vê uma prática muito mais intensa. Isso me marcou bastante. Ele também é um curso em que você é estimulado a participar. Então, os workshops em que eles realizam, então, durante a manhã você tem aulas e no período vespertino existem workshops em que você é fomentado, levado a participar de negociações internacionais sobre diversos temas específicos. Então, isso eu acho que é uma característica, uma singularidade desse curso. E ao final, você passa por uma prova escrita e uma prova oral sobre direito do mar, que, bom, para mim foi de alguma forma, a prova escrita foi ok, eu acho que a gente está habituado a ela, mas ao menos eu nunca estive habituada no Brasil a realizar provas orais, ainda mais em outro idioma, então para mim isso foi um pouco desconcertante, principalmente porque eu estava à frente do juiz Wolfram, do ex-juiz, né, Wolfram, que é um alemão, então ele tem toda aquela pinta de alemão, né, bem característica, e eu discordei dele em um ponto bem específico, que é um ponto que eu estou analisando na minha tese, e não recomendo a ninguém discordar dele numa prova oral de Rhodes. Realmente é uma posição desafiadora e é muito interessante saber mais sobre isso, inclusive as peculiaridades do curso para cada pessoa, né? Muito interessante. Obrigada por compartilhar tanto as informações sobre o curso como a sua experiência com o público do Almar. E de forma geral, qual a importância de fazer cursos no exterior? Como essa formação complementar se transforma em um grande diferencial na carreira de um profissional no direito internacional e no direito do mar? Bom, para mim, os cursos no exterior foram essenciais na minha formação. Eu acho que uma colocação que um professor meu na UNB fazia, então ele é um professor muito ligado à academia alemã de direito constitucional, né? Não é nem de direito internacional, mas ele sempre falava que a UNB, em termos acadêmicos, não perdia em nada em relação à Alemanha, perdia mais em termos estruturais. Então, eu acho que uma primeira colocação eu acho que a Academia Brasileira de Direito Internacional e de direito como um todo, ela tem muitos expoentes e ela tem uma contribuição muito interessante. Ela é uma academia muito qualificada. No direito do mar, eu acho que a gente teve um período de expoentes muito grandes, mas a gente deu uma esquecida e estamos trabalhando aqui para retomar um pouco essa tradição. Mas então, assim, uma primeira colocação, eu acho que a gente não deve partir do pressuposto de que cursos internacionais ou essa conexão com o exterior é algo que vai fazer o diferencial porque a gente está muito atrás. Eu acho que não é essa perspectiva que a gente tem que ter. Eu disse inicialmente que foram essenciais na minha formação, porque eu acho que são essenciais na formação de qualquer internacionalista. Eu acho que você ter a interação com outros professores, você formar um grupo de networking, você ter esse contato com outros acadêmicos é algo indescritível para qualquer acadêmico e necessário se você está na área do direito internacional. Porque ao debater com pessoas que vem de uma perspectiva cultural, de uma bagagem acadêmica e até de uma cultura jurídica diferente, então, por exemplo, que vem do common law, a perspectiva dessas pessoas, a forma de ver o mundo delas é completamente diferente. E você é levado a sair da sua zona de conforto e realizar reflexões mais qualificadas e olhar sobre o mesmo problema sobre óticas distintas. Então, eu acho que isso é essencial para qualquer acadêmico. Maravilha! E nessa trajetória,
Também chama a atenção o fato de você ter um mestrado em Direito e outro em Geografia. Principalmente me chama muito a atenção, porque eu faço os dois cursos e sou graduanda em Direito e em Geografia, e muitas pessoas me falam que eu deveria me especializar em um só deles e que isso traria malefícios no futuro em relação ao mercado. Então é muito bom ver que uma outra pessoa também investiu nisso, nessa interdisciplinaridade, e está conseguindo fazer uma carreira que inclui esses 2 âmbitos de estudo, essas 2 áreas incríveis que se conectam em tantos aspectos. Além do mais, o programa de doutorado do qual você faz parte é sobre governança dos oceanos, o que mais uma vez revela a interdisciplinariedade na sua formação. Então, é nesse sentido que muitas pessoas acreditam que o ideal é se especializar em uma única área e nela se tornar especialista, como se não precisasse fazer mais nada, né? Fica naquela área fechada. Como a interdisciplinaridade auxilia ao longo da carreira e formação acadêmica e como ela pode se tornar um ponto forte do seu currículo? Lili, acho que a resposta, acho que essa pergunta é uma pergunta essencial, elementar, é muito importante e ela requer uma resposta talvez um pouco extensa, né? E eu acho que eu vou começar a tocar num outro ponto que a gente vai falar mais à frente. Então, quando eu trabalhei na Oceana, eu vou falar bem superficialmente porque a gente vai se aprofundar nesse ponto mais à frente, eu verifiquei o quanto a minha perspectiva de mundo era limitada, minha perspectiva de mundo jurídica. Na academia jurídica, nós não somos estimulados a trabalhar interdisciplinarmente, o que é algo corriqueiro em outras áreas do conhecimento, como nas ciências sociais. Então, uma perspectiva puramente jurídica de mundo é conveniente para quem deseja seguir a carreira em escritórios de advocacia ou na máquina do judiciário, né? Mas quem tem um interesse em trabalhar na área acadêmica, na sociedade civil e ter uma perspectiva mais crítica sobre o direito, é desejável e é preciso se ter uma visão mais holística de mundo. Assim é possível fazer pontes com outras áreas de conhecimento e construir análises da realidade mais qualificadas. Por exemplo, algumas amigas realizam trabalho na área de história do direito. Elas revisitam o direito passado, historicamente. Então, elas precisaram fazer uma imersão ou ter alguma qualificação em história ou em historiografia. Então, isso para quando você vai sair de uma área mais mainstream do direito, é essencial. Então, no direito do mar, por exemplo, a depender do enfoque da análise, você ter algum conhecimento sobre oceanografia, geologia, biologia, é muito importante, é essencial. Por exemplo, um outro exemplo, né? E acho que aqui é um dos exemplos talvez mais inspiradores para ti. Um dos grandes professores do centro do qual eu faço parte, que é o Global Ocean Institute, o Instituto Mundial dos Oceanos, ele é um geógrafo de formação, Clive Scottfield. Ele é geógrafo reconhecidíssimo e eu tendo a achar que ele sabe mais de direito do mar do que eu. Mas ele está nessa interface com o direito do mar já há muito tempo. E ele sempre trabalha em parceria, por exemplo, com a Joanna Mossop, que é uma jurista. E ele sabe muito de direito e muito na área, principalmente de delimitação marítima. Como geógrafo, ele trabalha muito na parte de delimitação, já participou inclusive em casos concretos. Então, quando você está dentro de uma perspectiva mais prática, e o instituto do que eu faço parte, ele tem essa perspectiva mais prática, você acaba vendo que uma visão meramente jurídica do mundo, a lei pela lei, ela é muito limitada. Você precisa construir pontes e você precisa conectar com outras áreas do conhecimento. Então, quando eu estava trabalhando na Oceana, essa percepção, essa reflexão me veio muito forte. E
a partir disso, eu apliquei para o mestrado em Meio Ambiente, Política e Sociedade, da UCL, que está vinculado ao Departamento de Geografia, e realizei esse curso, que é maravilhoso. Ele é direcionado a pessoas que desejam trabalhar em ONGs e na sociedade civil, e ele explora exatamente os impactos que a sociedade pode exercer na política ambiental. Foi uma experiência muito enriquecedora, não somente pelos professores, mas também por congregar um conjunto de alunos que tinham interesses semelhantes. Então, foi uma oportunidade também de aprendizado, não só com os professores, mas também com os alunos. Da mesma forma, o fato da universidade se localizar em Londres me permitiu explorar os diversos eventos e conferências que aconteciam na cidade. Londres é uma cidade muito viva, né? Tem várias universidades, tem a King's, tem a Queen Mary, então eu pude fazer parte daquele ambiente. E eu também tendo a dizer que você sair do civil law e ter o contato com o common law também é algo muito impactante. Você começa a perceber que a língua inglesa, ela tem uma forma de ver o mundo muito diferenciada, que a gente precisa ter um contato, principalmente se a gente quer começar a publicar em inglês, principalmente se a gente quer começar se a gente quer ser um internacionalista de verdade, porque o direito internacional, ele é um direito que ele mescla características do civil law e do common law. Então a gente tem que saber um pouquinho como trilhar essas duas áreas. E, bom, acho que complementando, se tu me deres mais alguns minutos, na WMU, então quando eu estava em Londres, já organizando meus próximos passos, diversas pessoas começaram a me mandar essa oportunidade de doutorado aqui na WMU, esse Instituto de Governança Global, vamos dizer, Governança dos Oceanos, estava iniciando, né? Nós somos o primeiro grupo de doutorandos, e aparentemente várias pessoas viram que aquela chamada se adequava ao meu perfil, porque eu recebi isso de várias pessoas ao redor do mundo. E apliquei, e aqui estou trabalhando. Eu sou a única advogada entre os doutorandos. Todos os outros são biólogos. Então, a gente trabalha dentro dessa perspectiva interdisciplinar, muito intensa. Felizmente, meus orientadores são juristas. Acho que mas por óbvio que eu tenho a grande oportunidade de estar sempre em contato com outras áreas. Tem o professor Clive, que sempre está aqui próximo. Então, eu acho que é um ambiente muito enriquecedor para continuar um pouco construindo essas pontes entre o direito e outras análises sobre o mar. Excelente e muito inspirador. Eu, pessoalmente, costumo muito a dizer que o direito do mar é um dos mais geográficos da seara jurídica. Há muitos aspectos geográficos que explicam, inclusive, casos do Tribunal Internacional do Direito do Mar. Já escrevi sobre isso. Então, os conflitos eles não surgem do nada. E muito da sua natureza, muito da origem desses conflitos e de vários assuntos que permeiam o direito do mar está ligado à geografia, porque não tem como desvencilhar o direito do mar, do ambiente em torno. E a geografia é uma ciência da terra, né? Então, não há como desvencilhar o direito do mar da terra. Então, de fato, é uma área que envolve vários outros âmbitos, várias outras disciplinas. Então, é muito importante falar sobre essa interdisciplinaridade e sobre essa associação. Algumas áreas são realmente muito importantes e valiosas ao direito do mar, como você citou, a biologia, a geologia, a oceanografia, a geografia, inclusive outras áreas, como a própria administração, o comércio, está muito ligado ao direito do mar, ao direito marítimo, portuário. Então, é uma área de fato extensa, valiosíssima, que tem uma ampla gama de projeções e de oportunidades para quem quer seguir diferentes tipos de carreira. Então, se me permite estender um pouco o meu tempo aqui de realizar a pergunta, eu acho que é muito importante falar sobre isso. Um outro aspecto importante é a atuação das ONGs.
No que tange à interseção entre a sociedade civil e ONGs na temática de direito do mar, você comentou que trabalhou na ONG Oceana. E aí é uma outra perspectiva, porque é a prática, né? Nós falamos muito sobre a teoria. Como foi trabalhar com o direito do mar na prática e qual a importância das ONGs para o direito do mar? Bom, eu sempre tive uma afinidade com a atuação das ONGs e da sociedade civil em geral. Eu acho que o trabalho exercido por elas, por essas entidades, é muito importante, porque elas fazem uma fiscalização externa da atuação do Estado, o que eu acho que é essencial em sociedades democráticas. E elas conseguem fazer essa atuação, por vezes, dentro de uma perspectiva muito técnica e neutra, que eu acho também bem positivo. Eu já havia trabalhado em outras ONGs com direitos humanos e já sabia dessa necessidade de um olhar interdisciplinar. Então, quando eu concluí o meu mestrado, a professora Karina, mais uma vez, né, veio, né, me auxiliou. Ela comentou que a ONG Oceana estava buscando um advogado e me indicou. Eu apliquei para aquela vaga e consegui atuar na ONG por 2 anos. Foi um trabalho muito desafiador e muito gratificante. E foi muito desafiador, porque eu tive que adquirir um conhecimento interdisciplinar sobre gestão pesqueira e biologia, que, como eu já mencionei, a gente, né, advogados, não somos habituados a estar trabalhando interdisciplinarmente. Além disso, quando você trabalha em ONGs, você é levado a sair da sua zona de conforto e a trabalhar todo dia com algo diferente, né? Não tem tédio. Então, a aplicação do trabalho das ONGs, ele é muito diferente, por exemplo, vamos dizer, de um departamento jurídico, ou né, quando você trabalha como analista de um tribunal em que você, de alguma forma, está ali dando pareceres o dia inteiro. Quando você está em ONGs, é muito dinâmico. Então, por exemplo, por vezes, a minha atuação ela não podia nem ser classificada como jurídica. Por vezes, o que eu fiz foi, por exemplo, analisar a plataforma jurídica dos candidatos à presidência, para ver se algum deles abordava alguma política relativa a mar e fazer sugestões de melhorias. Então, isso não tem conexão nenhuma. Mas, por outras vezes, eu cheguei, por exemplo, a fazer petições de amigos curi. Então, há uma dinamicidade muito grande. Outro ponto que eu acho que é muito importante na atuação das ONGs é a parte do advocacy, que é uma habilidade que eu acho que ela não é muito desenvolvida no Brasil, né? Não é nenhuma atividade que é regulamentada, e ela é inerente ao trabalho das ONGs. E foi também algo que eu nunca tinha tido uma experiência anterior de trabalho com advocacy. E realmente foi algo muito desafiador ter que atuar com isso, ter que aprender como atuar dentro de uma perspectiva de advocacy. Por outro lado, essa experiência de trabalho também foi muito gratificante, porque é muito bom você ter aquela sensação, você poder ver que você contribuiu com o aperfeiçoamento de políticas públicas. Por exemplo, quando eu estava lá, eu participei de um processo intenso de negociação e aprovação de uma lei regulamentando a pesca no estado do Rio Grande do Sul. Então, todo esse processo envolveu a gente realizar estudos jurídicos e socioambientais para identificar as necessidades locais, quais medidas seriam interessantes para aperfeiçoar a pesca sustentável na localidade, além de identificar os instrumentos jurídicos que poderiam ser utilizáveis para implementar essa melhoria da pesca. Então, a gente teve também que discutir essas possibilidades com a população local. Fechamos em uma lei, fazer o draft dessa lei, discutir com a população local, para depois ter que fazer todo o trabalho de advocacy com os partidos, com os políticos locais. Então, foram os próprios pescadores que foram pressionar os políticos locais, foram feitas audiências públicas para discutir. Então, você vê que aí
estão diversos elementos e diversas áreas do conhecimento trabalhando em conjunto. O direito é só uma pontinha que auxiliou em alguns momentos. E quando essa lei foi aprovada, foi algo assim muito, foi uma satisfação muito grande, muito gratificante, né? Mas me foi requerido assim algo muito além do que a academia jurídica me ensinou, conhecimentos e habilidades muito além daquilo. Ótimo, é muito bom saber como pode ser uma atuação na prática. Às vezes ficamos muito fixos na teoria. E por fim, este é um assunto que não dá para se resumir a uma pergunta, mas mesmo assim não posso deixar de questionar. Gostaria que falasse um pouco sobre a temática de gênero e direito do mar. Como é ser mulher, estudar e trabalhar com o direito do mar? Você percebe diferenças de oportunidade e desafios no cotidiano? Lili, Lili e nossos ouvintes, acho que vocês devem ter identificado que ao longo da minha fala, das minhas respostas, eu identifiquei diversos nomes de mulheres que me inspiraram e que contribuíram e que influenciaram na minha carreira. E acho que o primeiro ponto que eu tenho que salientar é que um dos principais motivos pelo qual eu me apaixonei pelo direito do mar foi identificar que ela é uma área em que existem diversas mulheres fazendo a diferença. Diversas mulheres que foram as minhas referências. Eu acho que para um estudante, para um acadêmico, é necessário ter referências. E essas acadêmicas foram as minhas referências e, de alguma forma, me impulsionaram a continuar no meu caminho. Mas, obviamente, que há, sim, uma diferenciação de gênero muito grande. É óbvio que o gênero ainda é um elemento diferenciador que é perceptível. Então, vou citar só um exemplo. Quando a gente estava negociando, né, ou discutindo essa legislação pesqueira no Rio Grande do Sul com pescadores, que tem, né, todo uma questão de gênero muito atrelado, né, à profissão, ficava muito claro para mim que a minha fala, enquanto mulher, acabava sendo descredibilizada. Então, os meus posicionamentos e a minha contribuição, por vezes, ela precisava ser intermediada por um homem, para que ela pudesse ser aceita, para que ela pudesse ser vista de outra forma. Então, isso ainda é algo muito... Então, esse foi só um exemplo, isso acontece em outras plataformas, em outros locais, na academia também. Então, isso é algo que precisa ser falado, é algo que precisa ser discutido. E nesse sentido, eu acho que uma importante contribuição que a WMU está trazendo para esse debate é que a gente tem iniciado um projeto que discute gênero e mar, e ciências do mar. Então, algumas colegas estão trabalhando, né, não é o projeto do qual eu faço parte, mas eu tenho 3 colegas que estão trabalhando sobre as diversas perspectivas, direito, ciências oceânicas, para ver como as mulheres, ou para tentar identificar como as mulheres podem contribuir, como modificar essa visão de mundo que ainda permeia, né, o direito e o direito do mar. De fato, esse é um tema que precisa ser amplamente discutido, constantemente debatido em todos os âmbitos, não só relacionado ao direito do mar. Obrigada por compartilhar a sua experiência ligada a gênero e direito do mar. Finalizando o 6º episódio do Ao Mar, eu gostaria de agradecer imensamente a sua participação, Luciana Coelho, e te parabenizar pela sua trajetória. É impressionante ver a quantidade e principalmente a qualidade dos cursos internacionais que você realizou com excelência, com maestria. Hoje, os ouvintes do podcast Ao Mar puderam saber mais como é o processo de seleção para esses cursos internacionais, a importância de realizá-los para quem quer seguir uma carreira no direito do mar, para quem quer se tornar um internacionalista, como é uma atuação prática com o direito do mar no âmbito das ONGs, por exemplo. Então, de fato, foi um episódio muito rico, muito valioso para os nossos ouvintes. Foi uma honra tê-la conosco. Até a próxima, Lili. Muito obrigada mesmo. Eu acho que
Eu espero que ao compartilhar minha trajetória eu possa inspirar outros acadêmicos a ingressarem nos estudos de Direito do Mar. E uma última indicação que eu tenho a fazer é que não tenham medo, participem, experimentem diferentes áreas e abordagens, pois só assim é possível fazer escolhas conscientes. Eu acho que pelo que eu comentei, vocês podem ver que eu experimentei muito, eu na área acadêmica, na área profissional, e hoje eu consigo identificar em quais áreas eu quero estar, porque eu fui muito proativa e sempre tive participando de muitas coisas. E eu acho isso essencial, principalmente no bacharelado e no mestrado. Esse foi o 6º episódio de Ao Mar, o podcast oficial do Instituto Brasileiro de Direito do Mar. Obrigada por nos ouvir. Ao Mar está disponível em todas as plataformas de streaming. Curta e compartilhe com os amigos para receber as principais informações sobre o direito do mar. Até a próxima!